O pessoal confunde aí direto, que seu pai, que seu pai. Ele vai buscar os meus sobrinhos na escola, o professor falou assim, Joaquim, seu vô chegou. Ele é tímido, gente, ele é tímido. E a gente tá feliz, vocês aceitaram o desafio, obrigado. E eles vão contar um pouquinho da história, do que eles têm para compartilhar com a gente, tá bom? Vontade, tá? Vou pegar o microfone para você, se você quer. Vai. Bom dia. Bom estar aqui. Como ele falou, sou bem tímido, mas já fui falante. Acho que eu estava até conversando com minha esposa ali. Acho que já tem 17 anos que eu não subo no púlpito. Vocês todos sabem, mas eu já fui pastor, mas depois afastei. E devagarinho a gente vai voltando. Então, acho que já tem 17 anos que eu não falo em público. Mas a vida ela é cheia de desafios. Como em todas as famílias, nós enfrentamos desafios. E hoje eu estou aqui para falar especificamente de um que nós enfrentamos, de como nós conseguimos enfrentar, vencer e alcançar a vitória. Eu já estou no 3º casamento, gostei muito de casar, né? Então eu casei 3 vezes. E no primeiro casamento, com 4 anos mais ou menos, a ex-mulher tentando engravidar, não engravidava. Um dia a médica me chamou lá e pediu que eu fizesse um exame, um espermograma. E então eu descobri a minha esterilidade. Eu tenho azoospermia, eu não produzo espermatozoide. Alguns têm essa deficiência, às vezes é fraco, é morto, é pouco. No meu caso é ausência total. No meu caso não tem cirurgia que conserte, não tem como fazer inseminação, não tem nada. Eu não produzo espermatozoide. E na época para mim não foi tão desafiador, porque o casamento já não era bom. Falei, melhor ainda não ter filho. Mas eu queria e vamos atrás de inseminação, não deu certo, deixei para lá. Casei com a segunda, também não fiz muita força. E fui deixando. Quanto menos menino, melhor, né? Separar já não traz tanto problema. Mas aí eu encontrei a terceira. Que na verdade. Mas era para ser a primeira. Ela não foi a primeira porque ela não quis. Era para ser a primeira. Caso mais família. Eu costumo dizer que o único fora que eu ganhei foi dela. O único na vida. Não quis, perdeu. Ganhei. Não, mas nós namoramos na adolescência, juventude, aí depois ela não quis, realmente, o pé na bunda foi dela. Que isso, amor? Aí nós ficamos praticamente 17 anos sem se falar. Aí depois de 17, ou mais um pouquinho, eu já estava separado da segunda e ela também separada do primeiro casamento dela. Aí nós reencontramos, casamos. Aí então começa a questão da paternidade, de ter filhos. Desde o início, no caso dela, ela sabia que eu não podia. A primeira esposa, ela não sabia, e nem eu, né, lógico. E isso foi uma arma durante o resto do casamento, durante uns 6 anos. Qualquer desavença que a gente tinha, ela virava para mim e dizia, nem para fazer filho você presta. Então, eu passei 6 anos ouvindo isso, de dia e de noite, de dia e de noite. E era um casamento muito conturbado, que durou 10 anos, mas eu tinha 2 questões dentro de mim. Primeiro, ser filho de pastor. Então, eu não podia separar, porque eu ia manchar a história do meu pai. Meu pai é um pastor muito conceituado na igreja, e então eu carregava isso comigo. Eu não posso separar, porque eu vou manchar a história do meu pai. E depois, quando eu me tornei pastor, eu não posso separar, porque agora eu sou pastor. Mas aí eu vivia muitos conflitos, vamos dizer assim, um inferno dentro de casa. E ninguém sabia disso. E todas as confusões, pequenas, grandes, qualquer conflito que tinha,
Ela virava para mim e dizia, nem para fazer filho você presta. Beleza. Aí entrou o segundo a mulher queria, porque queria inseminação. Eu não sou a favor da inseminação, porque comigo eu tenho uma dificuldade. Beleza, eu vou ver um piá aqui, que eu sei que não é meu. Se ele nascer parecido com ela, beleza. E se não nascer? Não é filho meu, nem, mas é dela. Eu não sei explicar não, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. E como eu não tenho como ser inseminado de mim mesmo, então eu não era muito a favor disso. Mas a segunda queria porque queria. Mas aí o casamento acabou, aí começamos o terceiro desafio. Ela, doente por ter filho. Doente mesmo. Ela tinha uma convicção, uma vontade de ser mãe muito grande. O conceito dela de família, se tiver filhos, é uma família, se não tiver, não é. E ela é da área de saúde. Depois que passou tudo, eu falei para ela que eu tinha medo dela entrar no hospital e pegar um menino. Não tem umas histórias que enfermeira pega menino? Eu falei, meu Deus, essa mulher um dia vai entrar no hospital, vai tomar um menino recém-nascido lá, porque... E isso é ruim, porque para mim, o filho, até então, eu não tinha aquela doidura para ter. Sempre gostei muito de criança, sempre. É bom ser pai, eu tinha essa vontade, mas não era essa loucura, esse desejo ardente. Eu não tinha. Agora ela já tinha. Era ardente mesmo, era uma coisa assim desesperadora. Se ela conversasse com você 2 minutos sem nunca ter te visto, uma coisa você ia ter certeza. Ela ia pedir para você, olha, se você souber de alguém que quer dar uma criança, a gente quer. Com todas as pessoas, onde ela ia, ela sentava, conversava 2 minutos, se você souber de uma criança para ser adotada, nós queremos adotar. E aí ela passou por um aborto, lá do primeiro casamento ainda. Então ela já vinha de um aborto, depois de uma gravidez psicológica. Teve todos os sintomas, mas não era gravidez. Todos os sintomas físicos, tanto é que quem olhava de fora pensava que ela estava grávida. E na verdade não era uma gravidez, era só psicológica. Então, entramos para esse desafio. E eu nunca fui contra a adoção, sempre fui a favor. Tanto é que eu tenho um tio que é adotivo, ela é adotiva, ela tem 3 sobrinhos que são adotivos. Então nós nunca tivemos dificuldades com a adoção em si. Mas eu também não fazia muita força. Mas com ela eu comecei a entrar nessa questão. E nós temos uma diferença um pouco assim grande, no sentido de... Pode parecer comodismo, mas eu não sei explicar se é só fé ou se realmente passa por um comodismo. Eu acho que quando você enfrenta um desafio, existem 2 questões. A primeira questão é que nós precisamos entender que nem tudo, ou quase nada, nós temos o poder de mudar. Eu digo que 90% das nossas preocupações, dos nossos conflitos, dos nossos problemas, nós não conseguimos mudar. Se eu não consigo mudar, por que eu vou ficar gastando energia, gastando pensamento com isso? Não vou mudar nada. Aí entra a segunda questão, que é a minha confiança em Deus. É descansar em Deus. Já que eu não posso fazer nada para mudar essa situação, então eu vou descansar em Deus. E eu descanso mesmo. E parece que é como eu disse, parece que eu não estou nem aí. Pai, eu não posso ter filho. Para que eu vou ficar brigando com Deus? Eu não vou brigar com Deus. Se Deus, aí a minha palavra era sempre essa. Se Deus quiser, Ele vai dar. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. Pode ser um filho meu? Pode. Um milagre pode acontecer. Pode ser uma adoção? Pode. Beleza. Mas ela não. Ela orava de dia e de noite. Ela pedia de dia e de noite. Falava de dia e de noite. E sempre me falando. Até que eu resolvi, então, buscar informações para adotar por vias normais. Mas aí o processo é muito complicado. Eu falei, eu não vou atrás desse negócio, não. Se Deus quiser, Ele vai me dar um filho, eu não vou atrás desse trem, não. Dá muito trabalho. Até para Porque para pegar, eu queria só uma informação. Não, você faz uma carta de próprio punho, manda junto com a sua uma carta explicando por que você quer adotar, manda nesse e-mail
e nós vamos te dar informação. Eu falei, não, senhora, eu só quero informação. Muito burocrático, então deixei para lá. E falei para ela, eu não vou não. E o tempo foi passando e ela perguntando, e ela falando. E foram 4 O quê? que apareceram. Foram Aí, tem um casal ali que quer dar. Aí a gente entrava em contato, não, o filho é de vocês. Quando daqui a pouco a mulher desistia. Aí para ela era um luto. Para mim nem tanto. Horrores. E aí vem o emocional, e ela é muito de guardar, ela não fala, ela guarda. Aí vem as consequências disso. Consequências físicas, doenças e tudo mais. Mas eu descansando em Deus sem orar, sem essa insistência com Deus, mas ela descansando em Deus insistindo. E graças a Deus, uma dessas conversas que ela teve, até no aniversário da Áquila, a amiga da Áquila, minha mãe apresentou pra gente, e a Carla, como sempre, olha, se você souber de alguém. E ela também tem outro detalhe. Se ela quer alguma coisa com a pessoa, ela manda bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia. Tipo assim, ó, não esquece de mim, não. E era assim com essa pessoa. Até que um dia essa pessoa ficou sabendo que uma outra pessoa que queria adotar, mas o marido não aceitou, sabia de alguém, bem longe. Aí ligou para ela, perguntou se ele ainda queria. Aí ela falou que sim, que se tinha questão de sexo, de cor. Ela falou, não tem problema nenhum. Tá, então eu vou ver aqui e te falo. Aí foi então, conversou com a pessoa aceitou. E mentiu para mim, me enganou? Não menti. Mentiu. Eu omiti. Vamos lá conversar com a mulher. Tava tudo certo. Fui buscar a menina. A sogra sabia. Aí eu cheguei no apartamento da pessoa que ia com a gente lá, eu ia conversar. Por quê? Aí depois eu entendi o porquê do processo ser complicado para adoção. Que a Ana não escute. A genitora doou para uma mulher de Lusiânia. Essa mulher ficou com ela 3 meses e não quis mais. E simplesmente devolveu. Então, por isso, a lei é tão radical para evitar essas questões. É porque... É que eu não quero falar. Na verdade, a Nina, ela estava na fila de adoção. E ela ainda é policial. Aí, quando ela estava com a Ana Carla, saiu a menina nos processos legais. Aí ela ficou com medo de ficar com a Ana Carla e com a outra. Aí ela teve que fazer uma escolha. Então, aí ela escolheu a do processo legal. Né? Eu não concordo muito não, mas que eu acho assim, o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu não abriria a mão deles por nada. Mas cada um tem sua forma de pensar e beleza. Então, eu achei estranha essa história. Por que alguém pegou e devolveu? Como assim? Aí eu falei, não, então marca com essa pessoa que eu quero conversar para eu entender a história. Depois eu decido se eu levo a menina ou não. Quando eu cheguei lá, então vamos, Carla, vamos aonde? Não, vamos lá. Lá onde? Aí que ela falou, não, nós vamos lá buscar já. Não tinha roupa, não tinha nada, não tinha... Mas graças a Deus. Fomos, buscamos a Ana, ela estava com 3 meses e uma das coisas que eu tinha no meu coração, que eu falava com Deus e falava também, é que eu não queria muita diferença. Por exemplo, que não fosse fisicamente muito diferente. Porque é complicado, as pessoas são más. É seu filho? Como assim? E isso para criança não é bom. E Deus deu uma menina que é a cara da Carla. Tanto é que as pessoas, as que mais no início, não, ela é sua filha, você mentiu. Então Deus foi tão bom que deu uma menina muito parecida com a Carla. Então passa como filha nossa sem problema. Aí vem o Galeguinho. Aí... Mas eu estava até vendo a foto do Mairo com a Fernanda e as meninas, do aniversário do Marcos e Gabriel, ele passa como da família, porque a minha família é mais clara e a Carla é mais morena. Então,
Até nisso Deus foi misericordioso conosco e nos abençoou nesse sentido. E, voltando um pouquinho atrás, na semana da Carla receber o telefonema dessa senhora, isso eu não sabia, ela me contou ontem. Depois de 7 anos. Esse detalhe eu não sabia. A mulher acho que ligou na quarta, na sexta a gente foi buscar, provavelmente na terça. Na segunda ou na terça, ela fazia a caminhada dela onde a gente morava, e nessa caminhada era o momento maior de oração dela, vamos assim dizer. Ela caminhava e conversava com Deus. E nessa segunda ou terça, ela falou para Deus, eu não vou orar mais. Eu cansei. Não quero mais orar. Aí ela falou o que eu falo, né? Se o senhor quiser dar, o senhor dá. Agora, se o senhor também não quiser, nós vamos ser sem filhos. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabia o quanto para ela ter filhos era importante. Eu falava para ela, mas tá bom, vamos ser só nós dois. É tão menos trabalho. É tão mais tranquilo. A gente quer viajar, a gente viaja, quer sair. Não tem. Querendo ou não, filho traz essa responsabilidade e esse peso. E eu tentava argumentar com ela para ver se essa ansiedade, esse desejo diminuía. E não diminuía, só aumentava. E aí ela pegou e falou para Deus o que eu sempre falo, ó Deus, se o senhor quiser dar, o senhor dá, se o senhor não quiser também. Mas na quarta-feira ela recebe o telefonema. Aí fomos lá, buscamos a Ana. Hoje a Ana e o Marcos são tudo para nós. É prova do amor de Deus, prova do cuidado de Deus, prova de que Deus vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele, seja da forma insistente que ela tinha ou da forma tranquila como eu tenho. Cada um tem a sua maneira de se relacionar com Deus, mas o importante é que nós não percamos a confiança nele. Haja o que houver, ele vai agir. Agora, o agir de Deus, nesse caso, foi nos dando os filhos. Aleluia, muito bom, maravilhoso. Hoje eu não consigo imaginar a minha família sem eles. Não consigo, não tem como, não abro mão dos meus filhos por nada. Mas poderia também Deus não nos dar. Igual aquela música, fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Então essa convicção no nosso coração nós precisamos ter. Essa confiança que Deus vai continuar sendo Deus, fazendo ou não fazendo. Nesse caso ele fez, maravilha, mas se não tivesse feito também, Deus nos dá condições de enfrentar a essa situação sem ele, na nossa visão, resolver. Então eu louvo muito a Deus por essa realidade, por essa família que nós temos hoje. O Marcos Gabriel aí já inverteu. Quando veio a Ana, eu falei, eu não quero ela sozinha. Eu sempre tive isso comigo. Eu acho que nós já estamos assim mais de idade, né? E nós somos mais avós do que pais. Então, ou seja, eu vou ficar, ela vai estar muito nova e eu já muito velho. Então, ela sozinha, ela vai precisar de um irmão, uma irmã para ajudar. Só que aí a primeira deu muito trabalho, ela já não estava muito afim do segundo, não. Mas também nunca se opôs, não. Então, o Marcos Gabriel aí já foi mais uma insistência da minha parte. Eu falei, não, eu quero e nós vamos. E da mesma forma, também uma família, uma mulher engravidou, de quando ela soube da gravidez, ela não queria. Aí essa pessoa que cuidou da Ana durante 3 meses foi a que nos indicou para essa mulher. Mas hoje o nosso coração é alegre, nosso coração regozija no Senhor por causa dessa conquista. E vale a pena descansar em Deus, vale a pena. Não só por essa questão, mas hoje nós vamos focar nessa e com isso as machucaduras, né, de tantos anos ouvindo falar, isso passa, a gente supera. Quando a gente recebe algo de Deus, até aquelas mágoas que ficavam, a gente supera porque a gente entende que tudo era um processo. Lá na frente a gente entende que era um processo de Deus trabalhando na nossa vida. Pode falar.
Cadê? Uma estava ali. A Aninha desceu. Vai lá buscar? Então, Ana Carla, ela está com 7 anos, vai fazer 8 agora em fevereiro. E o Marcos Gabriel fez 4 anos. Mas os meninos derretem o meu coração. Eles sim, nossa Deus. Né? Vem cá, pai. Vem cá. Cadê a Ana? Tá com vergonha, pai? Vem. Então esse aqui é o Marcos Gabriel. Então, eu louvo muito a Deus até por esse detalhe, né, que era do nosso coração, de não ser muito diferente. E eu louvo a Deus por isso. Amo demais essas crianças, faço tudo por elas. Vem cá, Aninha. A E cara essa da é a mamãe. Aninha. Ana Carla Souza Camacho Pereira e Quer Marcos Gabriel Não fala. Souza Camacho Pereira. Não pode falar. Hã? Não sei. Evangelho de João, capítulo 1, falar sobre filiação, sobre paternidade, sobre adoção, é algo que a gente precisa entender, e eu convidei o Marcos, a gente conhece como Marcão, tá, gente? A gente desde criança, né? A minha mãe queria que a gente chamasse ele de Marquinhos. Ficava brigando com a gente. Não é Marcão, não, é Marquinho. E por ironia do destino, virou Marcão, né, mãe? Marcos Filho, meu menino. Falar sobre adoção é um desafio para nós. A cada 10 nascimentos, 6 crianças não recebem o nome do pai na certidão, não conhecem a história do pai. 90% desses 6%, 60%, hoje no Brasil nós somos aproximadamente mais de 180 mil crianças que não têm no RG, o CPF, o nome do pai. E 90% dessas mães solo são mães pobres e negras. Nós temos no Brasil 30 mil crianças, aproximadamente entre 30 e 35 mil crianças à espera de adoção. Dessas 35 mil, apenas 5 mil estão aptas para serem adotadas. Ou seja, nós temos aí 25, 30 mil crianças à espera dos processos judiciais, e enquanto esperam, estão em abrigos, esperando os processos legais serem concluídos para finalmente estarem à disposição para adoção. Depois de estarem disponíveis para adoção, as crianças ainda enfrentam um segundo, ou um terceiro, ou mais um desafio, que é a escolha da família. A família quer crianças recém-nascidas, sem nenhum tipo de questões de saúde e, pasmem, com histórico não negro. Querem crianças brancas. Então, quanto mais negra, quanto mais com problema de saúde, quanto mais velhas, mais descartadas as crianças são. De forma que nós temos 5 mil crianças prontas para serem adotadas e nós temos uma lista de espera de 30 mil famílias que querem adotar. Ou seja, nós temos 30 mil famílias esperando para serem pais adotivos. E aí eu queria pegar esse ponto para a gente refletir sobre algo que para nós é extremamente importante como fé. Existe um texto de João onde a gente, na nossa geração, pelo menos na minha geração, a gente sempre leu com uma perspectiva da paternidade de Deus. Quando a gente fala que todos nós somos filhos de Deus, você acredita nisso ou não?
isso é só uma falácia ou de fato isso é uma fé? E um versículo que sempre permeou a nossa geração, estou falando da minha geração, não sei se vai ser a sua, mas é que aquele, baseado em João capítulo 1, verso a partir do 10, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí esse versículo 12 diz: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na nossa época, na nossa construção de fé, nós tínhamos um ensino que dizia que todos somos filhos de Deus, a partir do que nós professamos de Deus. A partir da nossa fé em Deus, como Salvador, nós somos filhos. E dizia-se: quem não crer em Deus não é filho, é apenas criatura. E eu confesso para vocês que esse texto sempre mexeu comigo. Mas a gente não tem repertório, a gente não tem condição de, conversar. A gente não tem condição de falar: deixa eu conversar melhor sobre isso aí. Vai assim mesmo, e assim a gente vai, inclusive, replicando essa ideia. Hoje eu queria refutá-la. Hoje eu estou com a pá virada. Porque, pensa o seguinte: nós temos 5.000 crianças para serem adotadas no Brasil. Nós estamos falando de homens e mulheres, nós estamos falando de seres humanos limitados, nós estamos falando de seres humanos cruéis, nós estamos falando de seres humanos egoístas que somos. Nós estamos falando de uma consciência extremamente baixa, extremamente básica. Nós estamos falando de seres humanos que, se o filho, se a filha, em alguns casos, não corresponde, a gente abandona. Nós estamos falando de uma natureza humana que joga uma criança de 6 anos no 6º andar. Nós estamos falando de uma nação, uma geração humana que não registra o próprio filho. Nós estamos falando de famílias que abandonam crianças. Mesmo com esse histórico, nós estamos olhando um outro número que diz: nós temos 30.000 crianças para serem adotadas. Dessas, 5.000 estão aptas e nós temos 30.000 famílias para adotar. Conseguem ver algo nessa estatística? Quando a gente olha estatística, a gente vê o quê? A gente vê as crianças abandonadas, não é? A gente vê os pais que não adotam, não assumem. Nós vamos ver famílias que não correspondem à responsabilidade do filho. Mas, se a gente olha o outro número, a gente vai ver que o amor sempre vence. Existem 30.000 crianças para serem adotadas e 33, para ser mais exato, 33.000 famílias aguardando. O amor sempre vence. Será que nós não estamos olhando para essa perspectiva de sermos filhos de Deus na perspectiva das pessoas que abandonam filhos? Dizer para nós que nós somos filhos de Deus a partir da nosso esforço, não seria dizer que Deus é um pai que abandona o filho? Olhar esse texto, dizer que Deus nos rejeita como filhos, não estaríamos colocando Deus na estatística de um pai que abandona a sua criação? Percebe como que uma cultura nos faz ler até os textos bíblicos com a nossa ótica? A nossa geração está inundada pelo quê? Pela ideia de que homem não assume filhos. 90% das mães mães solo são pobres e negras. Nós somos da cultura que nós dizemos: homem é assim. Pai abandona filho. Nos presídios, quem vai visitar os presidiários? Pai ou mãe? Mãe. Quem vai acompanhar o filho que fica doente? Geralmente, a mãe.
nós temos essa cultura, tanto de defasagem da responsabilidade do pai, quanto da cultura de olhar o masculino como essa mancha. E aí a gente olha esse texto e a gente diz o quê? Nós só somos filhos de Deus se a gente faz alguma coisa. Nós estamos atribuindo o quê a Deus? Que Deus é um pai que abandonou a sua criação. Olha que perigo isso. Olha que sério isso. E aí a gente diz que filho de Deus é aquele que se batiza. Filho de Deus é aquele que faz os 12 passos do discipulado para se tornar líder. Filho de Deus é aquele que fala em línguas. Filho de Deus é aquele que cumpre os protocolos religiosos. Filho de Deus é aquele que diz a Deus aquilo que ele já sabe. Filho de Deus é aquele que se sujeita a esse Deus para dizer, olha, sim, agora, aí Deus diz, não, agora você é meu filho. De forma que a gente olha qualquer pessoa que não cumpra os protocolos da religião que a gente diz que é certa, e a gente diz o que dessa pessoa? Você não é filho de Deus. A gente diz para aquela pessoa que vota diferente de nós, que escolhe uma vida diferente de nós, que mora num lugar diferente de nós, que assume responsabilidades diferentes de nós, e a gente diz, você não é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você, no máximo, é uma criatura. E não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que Deus pauta a filiação dele pelo fato de crermos nele ou não. Porque se Deus deixasse de ser pai do ser humano pelo que o ser humano faz, Deus seria o quê? O modelo que nós achamos que é pai. O pai que vai embora, o pai que compra o cigarro e não volta, o pai que vai trabalhar e não volta, o pai que não assume, o pai que não quer fazer exame de DNA, o pai que nem na certidão de nascimento ou no RG se importa em colocar o nome do filho. Nós colocamos Deus nesse lugar que é a nossa leitura. E eu quero lembrar um texto com a gente, o texto do filho pródigo, que a gente conhece muito. O filho deixa de ser filho, mas o pai nunca deixou de olhar aquele filho como o quê? Como filho. Quantos anos aquele filho pródigo ficou fora de casa? Para gastar a fortuna dele toda. E a gente lê aquele texto, a gente não olha a paternidade de Deus. A gente olha a filiação. Deus em nenhum momento da Escritura deixou ou deixa nenhum escritor, nenhum verso, nenhuma vírgula da Bíblia deixa transparecer que Deus se exime da responsabilidade de pai. Quando aquele jovem volta, depois de ter causado tanto transtorno, tanta vergonha, perdido tudo, o que está preparado para ele? Coisas de criatura ou coisas de filho? Coisas de filho. Eu fico imaginando aquele pai. Vamos imaginar que aquele jovem ficou fora 5 anos. Com certeza ele engordou, emagreceu, cresceu. Com certeza ele desenvolveu fisicamente o seu corpo. Mas quando o filho volta, o anel cabe no dedo, a roupa lhe serve e o calçado lhe calça. Eu fico imaginando, sabe o que aquele pai? Ano após ano, falou, faz um anel novo que ele deve ter engordado. Ele saiu daqui com 15, deve estar com 20, o corpo mudou muito, faz um anel novo. Ele saiu daqui com 15 calçando 38. Agora já está um marmanjão de 21, deve estar calçando uns 43, 44. Faz a sandália nova e atualiza para mim. Ele está fazendo agora uma corridinha, lá com o pessoal da Let's Go, então ele deve ter afinado um pouquinho. Essa bata aqui vai ficar muito grande nele. Apruma, por favor. Você imagina? Eu gosto de imaginar essa cena. Porque essa cena não está falando de filiação. Essa cena está falando de paternidade. E uma paternidade não habitual. Uma paternidade que não exige que o filho esteja em casa. Uma paternidade que se mantém, mesmo quando o filho pega tudo, vai embora e desdenha. Qual é a figura de pai que a gente traduz em Deus?
Esse texto aqui de João, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não está falando da paternidade, está falando da filiação. Nós podemos nos emancipar do nosso pai. Nós podemos abandonar o nosso pai. Nós podemos negligenciar. Nós podemos desobedecer. Esse texto não está falando sobre paternidade de Deus. Esse texto está falando do reconhecimento do filho como filho. A Bíblia não vai deixar nenhuma margem para o ser humano que diz, que pressupõe, que deixa uma centelha de dúvida de que Deus é o seu pai, mesmo você não o reconhecendo como sendo o seu filho. Amém, gente? Como que um casal vai olhar para uma criança que não foi gerada por si, que não é de sua responsabilidade, e diz assim: você é meu filho? E aí a gente atribui que Deus não faz isso. Aí a Bíblia diz assim: vocês que são maus, perversos, vocês que são limitados, conseguem burlar a lei para assumir uma criança? Mas Deus não. Deus quer que você vá para o inferno. Deus quer que você arda no mar do enxofre, com o tridente do Satanás. Não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum. Nós somos maus, vamos lá no orfanato e fazemos filas de espera, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as burocracias, mesmo com todos os ajustes que precisam ser feitos. Nós, como seres humanos, queremos adotar. Mas a gente fala que não, que a pessoa que pecou, que a pessoa que não é da nossa igreja, que a pessoa que não professa a nossa fé, da pessoa que escolhe uma sexualidade diferente, da pessoa que pinta o cabelo diferente, da pessoa que vota no candidato do Satanás, ele não é meu irmão. Na volta do filho pródigo, qual foi a primeira correção que Deus, que o pai, naquele contexto, fez ao filho mais velho? O filho mais velho chega e fala assim: esse seu filho, o pai interrompe e fala assim: não, seu irmão. Esse seu filho, seu irmão. Deus jamais olhou o ser humano fora da perspectiva da paternidade. Isso traz para nós a responsabilidade, a consciência que todo ser humano é nosso irmão. Somos sim, todos filhos de Deus. Alguns ainda não conseguiram entender. Nós estamos ainda de longe. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Mas nunca houve um questionamento, nunca houve uma dúvida de que Deus se mantém no seu papel de paterno. Deus não é o nosso pai, mas Deus é pai. E cuidado para não transferir aquilo que a gente vive como sociedade, os erros da nossa vida social, atribuir isso à característica de Deus. Mesmo que a sua mãe, pode uma mãe que ainda amamente, pode uma mãe que ainda está amamentando esquecer seu filho? A gente diz, pode. É difícil, mas pode. Aí o texto completa, Deus não se esquecerá de você. Então que Deus é esse que a gente está dizendo que é um Deus de criatura e um Deus de filho? Como é esse Deus que, porque você não professa a minha fé, você é criatura? Não. Todo ser humano é filho de Deus. Deus é pai de todo ser humano. Em contrapartida, todo ser humano é meu irmão. Amém? O bêbado é meu irmão. O católico, meu irmão. O espírita, meu brother. O Satanás lá, vizinho de casa, é meu brother. Ô irmão que dá trabalho. Mas é meu brother. O professor de química, de física, meu brother.
O cliente, o patrão, chato, meu brother. O assassino, o pedófilo, meu brother. O que está lá na prisão, meu brother. O cracudo, o craqueiro, o peba. Esse seu filho, Deus diz, seu irmão. O traficante, meu brother. O cara, meu brother. Porque no fim nós temos um pai que não nos abandona pelas questões triviais da vida. Nós nos afastamos do pai, mas o pai nunca deixa de ser pai. Amém, gente? Às vezes eu estou lá em casa, estou no escritório e vejo o Marquinhos. Conversa pouco. Ou o menino que fala pouco. Tem que dar uma consulta com ele para ver se ele começa a falar. Passa a semana inteirinha. Só basta o Tiago cantar a música aqui, ele passa a semana inteira. Pela cruz me chamou. Tiago, não canta mais não, por favor. Semana inteirinha. Esses dias estavam o Antônio e o Marquinhos lá na rua brincando. Aí o Marquinhos tá conversando. O Antônio, que já é um bom falante, falou assim, Marquinhos, cala a boca. Falei, se o Antônio tá falando. E aí eu fico pensando, se não fosse a paternidade, onde estaria o Marquinhos? A Aninha chega da escola como um furacão. Deixa eu aqui. Aí eu fico lá de casa, onde estaria a Aninha se não fosse um pai? Aí nós que somos maus adotamos, nós que somos maus amamos, nós que somos maus trazemos, Deus que é o amor, a gente fala que ele rejeita. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é estar aqui que torna você meu irmão. Não é você batizar no batismo que torna você meu irmão. Não é você seguir o que eu acredito que torna você meu irmão. O que nos torna irmãos é porque nós temos um pai. E ele não deixa de ser nosso pai. Custe o que custar, seja o que for, nós somos filhos do mesmo pai. Vamos orar? Encoraje?